Glória a Deus, aleluias. Amém, amados? Glória a Deus. Domingo fresquinho, né? Friozinho. Creio que você dormiu bem essa noite. Glória a Deus. Está aqui porque Deus te deu a oportunidade de você viver mais um dia, bem como eu também estou aqui, para adorar a Deus também. Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, amém? Queremos lembrar os irmãos que à noite teremos também o culto, às 19 horas, o culto também, onde será ministrada a ceia, para aqueles que não vieram no culto de manhã. E se você quiser participar também à noite, tenha liberdade também para participar da ceia do Senhor outra vez. A ceia do Senhor, muitas vezes nós participamos 3, 4 vezes no mês, né? Porque nós ministramos a ceia também, não tem nenhum problema você participar da ceia do Senhor 2 vezes no mês, não tem nada a ver, amém? Importante é você participar da ceia do Senhor. Gênesis capítulo 6, se você puder ficar em pé, nós lemos a palavra de Deus. Glória a Deus. O versículo 11, pode projetar. Gênesis 6, versículo 11. Quero agradecer o Ministério Louvor, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. O versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Oremos a Deus. Amado Pai, nós queremos te agradecer por essa porção da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha se mover ainda mais neste culto, Senhor. Quando será ministrada a tua palavra, o alimento espiritual para a nossa alma. A nossa alma tem sede e tem fome de ti, ó Pai. Por isso estamos aqui nesta manhã. Ó Deus, porque queremos saciar a nossa sede espiritual e a nossa fome, Senhor. E nós pedimos a ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa estar, ó Pai, dando o pão do céu para cada um de nós esta manhã. Coloca por terra, meu Deus, todo o propósito e toda a intenção do inimigo. Sabemos que ele vem para roubar, Senhor, a palavra. Mas pedimos a ti, ó Pai, que neste lugar possa haver, ó Deus, corações desejosos, sedentos e famintos por ti, Senhor. Que haja terreno, ó Deus, preparado para receber a tua palavra, Senhor Deus, para que ela possa produzir a 100, a 60 e a 30 por 1, Senhor, segundo a espécie que é semeada nesta manhã, Senhor. Move a tua graça, fala em nosso coração. Dependemos de ti, amado Pai, dependemos do teu Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos, juntamente com o Espírito Santo, glorificar a Jesus neste lugar. Deus, muito obrigado por cada ovelha do teu aprisco que aqui está nesta manhã, neste culto presencial. Te louvamos pela vida delas. Abençoe também os demais que estão em casa, Pai. Ó Deus, no isolamento, proteja eles também e elas. Livra, Senhor, de todo mal.
o teu povo, o teu rebanho. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder, ó Pai, viver mais um dia na tua presença. Em nome de nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema achando graça e construindo o nosso futuro. Amém? Achando graça e construindo o nosso futuro. Quero começar essa ministração nesta manhã com uma pergunta, para que você possa refletir de uma forma profunda nesta manhã, nesta palavra. Será que temos achado graça diante de Deus? Será que temos achado graça diante de Deus? Como está a nossa vida hoje? Agora, nesse exato momento. Você está pronto para aquilo que Deus tem para você? Será que estamos prontos para aquilo que Deus tem para a nossa vida, queridos? A Bíblia fala de algo que Deus tem para nós, algo profundo. O apóstolo Paulo, ele diz que quando ele foi levado ao terceiro céu, ele ouviu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Deus revelou para o apóstolo Paulo sobre as coisas que Deus tem para a igreja, as coisas que Deus tem para a nossa vida. E por isso então essa pergunta: será que temos achado graça diante de Deus? Como está a nossa vida hoje? Como está a nossa vida agora? Ontem eu recebi uma mensagem no grupo dos pastores e eu fiquei assim chocado, porque na mensagem dizem que 21 pastores morreram de Covid em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu não sei até que ponto é verdade essa mensagem, mas eu fiquei assim, estarrecido, porque 21 pastores perderam a sua vida nesse tempo agora de pandemia. Então nós vemos, queridos, que estamos vivendo um tempo de julgamento de Deus, de juízo na terra. E nós não podemos levar as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos estar preparados agora. Precisamos estar preparados a cada dia para encontrar com o nosso Deus. Há uma eternidade pela frente e nós precisamos conquistar a eternidade no céu enquanto estamos vivos, porque depois da morte a Bíblia diz que segue o juízo de Deus e não há como se preparar mais. Eu não sei o que será da minha vida amanhã, muito menos a sua vida, mas eu quero que você nesta manhã venha refletir: será que você, será que eu tenho achado graças diante de Deus? Hoje o Senhor me despertou pela madrugada, como eu falei no início do culto, para meditar sobre esse assunto, sobre quem vai morar nos tabernáculos eternos. E eu não consegui dormir mais, eu fiquei pensando e meditando esse texto, ali enquanto estava deitado na minha cama, e eu entendi algo que é muito sério para a nossa vida hoje. Nós precisamos achar graça diante do nosso Deus, não agora só, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Nós não podemos nos enganar a nós mesmos, não podemos nos iludir com esta vida que é passageira. Hoje estamos construindo o nosso futuro. Diga: hoje estou construindo o meu futuro. Amém? Nós vemos que assim estava Noé. Ele estava construindo o seu futuro. Mas Noé, nós vemos que dentre aquela geração, ele foi alguém que se destacou, porque a Bíblia diz que ele achou graças diante do Criador, diante de Deus. O Senhor havia se arrependido de ter feito o homem, por causa do pecado, da maldade que tinha se multiplicado no coração do homem.
como nós vemos aqui, Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. E Deus então anuncia a destruição. Deus anuncia o dilúvio que viria sobre toda a terra. Toda a carne a perecer. Era um juízo de Deus sobre a humanidade. E nós entendemos também que estamos vivendo um tempo de juízo. Eu não quero que você venha achar que eu estou querendo colocar medo no seu coração, mas eu quero alertar você nesta manhã, para que você possa estar preparado, para que nós possamos como igreja estar preparado, para que possamos então achar dia após dia graça diante do nosso Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos, mais elevados que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nós vemos esse texto aqui, onde o Espírito Santo, usando o profeta Isaías, ele está dizendo que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, nem os caminhos dele os nossos caminhos, mas os pensamentos de Deus são mais altos, são mais elevados que os nossos pensamentos. Amém? E os nossos caminhos, os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos. E nós precisamos entender isto. Deus tem pensamento a teu respeito. Deus tem pensamentos a meu respeito. Deus nos criou para um propósito, para viver com Ele para toda a eternidade. Deus não nos criou para outro propósito, foi para isso, para o louvor da sua glória, para louvar a Ele como criatura dEle, e para morar com Ele por toda a eternidade. É assim e com esse propósito que Deus te criou. Mas nós vemos que o homem pecou no princípio, deu uma abertura, deu uma brecha, e o homem então, por causa do pecado, se distanciou de Deus, bem como toda a raça humana. E o homem se encontra longe, distante de Deus hoje. Mas o Senhor enviou Jesus Cristo. Ou seja, naquele momento, você e eu achamos graça diante de Deus. E Ele teve misericórdia, Ele enviou o Messias, o Salvador da humanidade. Então, Ele enviou o Salvador para nos salvar. Agora nós precisamos ter a aceitação desse Salvador, aceitar Ele, receber Ele, servir a Ele, ter Ele como Senhor da nossa vida e como Salvador. Eu quero dizer para você algo nesta manhã. O que você tem feito e está fazendo hoje vai refletir no teu amanhã. Amém? A Bíblia diz que Deus resolveu destruir toda a humanidade. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 6, do 5 ao 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nós vemos que por causa da imaginação dos homens, da maldade do coração do homem, Deus se arrependeu de haver feito. E Deus então decidiu destruir tudo aquilo que Ele tinha criado. Tanto os animais como os répteis, as aves do céu, bem como toda a carne. Que eles haviam então um juízo, um julgamento sobre toda a terra. E nós estamos vivendo esse tempo também de julgamento, de juízo sobre a terra. Deus viu a maldade no coração do homem sobre toda a terra. Quero dizer para você nesta manhã que Deus vê todas as coisas, nada passa
despercebidos aos olhos do Criador. Nada passa despercebido aos olhos do Criador. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que coisa maravilhosa! No meio de uma geração corrompida, no meio de um povo que estava corrompido, nós vemos que Deus achou graça em Noé. Amém? Foi Deus que achou graça. Porém Noé porém achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque achou graça aos olhos do Senhor Deus. Nós vemos que por causa de ter achado graça, ele teve a oportunidade e ele foi chamado para construir o seu futuro. Porque você achou graça diante dos olhos de Deus também um dia. Deus te deu e te dá a oportunidade de você construir o seu futuro. Por causa de mim achar graça diante do Senhor um dia, Deus me deu a oportunidade de me construir o meu futuro. Precisamos entender isso. Nós também temos achado graça diante de Deus. Amém? Noé levou mais ou menos 100 anos para construir a arca, na qual ele e mais 7 pessoas foram salvas das águas do dilúvio, diz a palavra de Deus. O que fazemos hoje vai refletir no nosso amanhã. Diga, o que fazemos hoje vai refletir no nosso amanhã. Queridos, eu gostaria, e acredito que Deus muito mais, que todas as pessoas que se achegam na igreja, na célula, no templo, próxima de você e de mim, sejam tratadas, amadas e cuidadas com muito carinho e respeito. Então eu desejo isso. E Deus muito mais, que nós tratamos as pessoas com amor e com respeito, com muito carinho, amém? Jesus, que é o nosso modelo, Ele nunca desprezou aqueles que vieram a Ele. Ele nunca desprezou. E nós também não podemos desprezar as pessoas que o Pai envia a nós. Você está trabalhando com alguém, não é por acaso. Deus, Ele colocou alguém do seu lado, para você então tratar com respeito, com amor, com carinho, para você tratar o próximo, como você gostaria que alguém tratasse você também. Então Jesus é o nosso modelo. Ele nunca desprezou aqueles que vieram a Ele. A Bíblia diz em João 6, versículo 37 assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Nós vemos que aquele que o Pai dá a Jesus, Ele diz que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E nós não podemos lançar fora as pessoas, nós não podemos então excluir as pessoas. Nós precisamos tratar elas com amor e carinho. Esta é a vontade do Pai Celestial, é a vontade de Deus. Tanto é que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E Ele diz aqui: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Provérbios capítulo 14, versículo 21 diz assim: o que despreza o seu próximo peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Amém? O que despreza o próximo peca. Quando eu desprezo alguém, eu estou pecando. Eu não posso desprezar as pessoas a qual Deus colocou no meu caminho. Quando eu desprezo alguém, eu estou pecando, diz a palavra de Deus. O que despreza o seu próximo peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, nós precisamos compadecer das pessoas humildes, as pessoas que chegam até nós. Mateus capítulo 19, versículo 19, assim: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui a importância de honrar o pai e a mãe, mas aqui está dizendo também para amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. O meu próximo é aquele que está
perto de mim. Amém? O meu próximo não é apenas a minha esposa e os meus filhos, mas o meu próximo é aquele que está perto de mim. Muitas vezes o meu próximo lá no trabalho não é minha esposa e não é os meus filhos. O meu próximo é aquela pessoa que trabalha do meu lado, naquela condição ali, porque eu estou longe da minha esposa e dos meus filhos. Então honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Então, para que nós possamos então estar construindo nosso futuro, nós precisamos observar esses princípios, os princípios que Deus colocou para a nossa vida. E então nós estamos construindo o nosso futuro. Precisamos ser treinados para receber bem. As pessoas muitas vezes, por não ser treinadas, elas recebem muito mal as pessoas que vêm até elas. Mas o Senhor nos treina através da sua palavra, como então nós devemos receber as pessoas que Ele enviar a nós. Precisamos ser treinados para receber bem. Ninguém merece ser tratado como um animal, por exemplo. Aliás, nem mesmo os animais devem ser tratados sem respeito, devem ser tratados com muito respeito. Amém, queridos? Você tem o seu animalzinho na sua casa, você não gosta que alguém venha tratar, venha desrespeitar ele. Você quer que alguém trate ele como você trata, com amor, com carinho, com respeito. Então, agora imagine as pessoas. Deus não quer que nós venhamos tratar as pessoas com desrespeito. Deus quer que nós tratamos com respeito. Seja um mendigo, seja uma pessoa carente, seja uma pessoa, talvez até muitas vezes bêbada, que chega na porta da igreja. Nós precisamos tratar com amor, com carinho, com respeito. Chega um visitante na igreja, chega um irmão na igreja. Se nós estamos ocupando a função na igreja, nós precisamos tratar com carinho, com amor e com respeito. Nós não podemos desrespeitar as pessoas que Deus envia até nós. Muitas vezes Deus está enviando, muitas vezes até você, uma pessoa drogada, uma pessoa bêbada, uma pessoa muitas vezes que é da sociedade, que é um zero à esquerda. Mas Deus está enviando porque Ele sabe que você é um filho, uma filha de Deus. Ele sabe que você tem algo melhor para ela, que você tem algo que pode acrescentar na vida dela e que pode mudar toda a sua história, para que ela possa construir um futuro excelente, um futuro brilhante para a sua vida e para a sua casa. Então nós precisamos estar então entendendo, precisamos ser homens e mulheres espirituais. O homem que é carnal, ele não entende essas coisas, mas o homem espiritual entende, porque ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele fala, ele comunica ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza no nosso coração, amém, queridos? Se nós temos essa certeza no nosso coração, nós também temos a certeza que Ele fala conosco, nos direcionando, nos conduzindo, dentro do propósito dEle. Precisamos tratar bem as pessoas, precisamos ser treinados para receber bem as pessoas, precisamos ser treinados para tratar bem as pessoas que Deus envia até nós. Nós precisamos entender que foi Deus que enviou, elas não vieram por acaso, Deus enviou elas até nós. Creio que Noé tratava bem as pessoas. Alguns desprezavam ele naquele tempo, porque ele estava construindo ali, Deus havia dito para ele construir uma arca. Alguns chamou ele de caduco, talvez, porque não tinha costume chover sobre a terra, caía só orvalho sobre a terra, diz os estudiosos naquele tempo. Queridos, então não chovia, e Noé estava dizendo que ia vir um dilúvio sobre toda a terra. Algumas pessoas desprezaram, mas Noé ficou firme, dentro do propósito de Deus, porque ele estava construindo o futuro dele. Jesus disse: se vocês amarem, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Se vocês amarem, vocês serão conhecidos como meus discípulos. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então nós vemos que essa é a marca do cristão. A marca do cristão é o amor. Aqui está dizendo, amados, nisso conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Ou seja, Jesus disse que se vocês amarem, se nós amarmos, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, como seus discípulos. Então, se eu não amo, eu não sou conhecido como seu discípulo. Eu preciso amar. Diga, eu preciso amar. Pessoas que se amam gostam de estar juntas, amém? É tão difícil esse momento de isolamento, né?
Você ama as pessoas, quer fazer lá um almoço, um jantar, né? Quer convidar os irmãos, quer convidar as pessoas, e você muitas vezes não pode. Está proibido até disso nesse momento. Eu fico sonhando, quando acabar esse negócio tudo, né? Nós fazemos uma festa aqui na igreja, um churrasco, né? Vamos festejar agora, vamos aproveitar esse momento de comunhão, vamos abraçar, né? Vamos chorar, vamos se alegrar, vamos cultuar a Deus, vamos chorar junto, vamos abraçar, chorar junto, porque nós amamos as pessoas. Isso faz falta para mim. Creio que isso faz falta para você. Às vezes a gente vai visitar alguém, talvez os anciões muitas vezes, e aí o filho não vai visitá-lo porque diz que não pode visitar. E aí eles ficam lá sozinhos, à mercê. A gente vai e sente o carinho, o amor deles. Pastor, eu estou sozinho, estou sozinha. Queridos, nós não podemos esquecer a nossa família. Nós não podemos desprezar a nossa família. Nós precisamos amar nossos pais, nossos anciões. E amor é através de demonstração. Ah, mas eu não vou lá porque eu estou amando, porque se eu vou lá eu posso levar Covid. Se prepare, passa um álcool gel na mão. Coloque uma luva se for possível, se é preciso, né? Mas não deixe de ver os seus pais. Não os despreze. Não os deixe sozinho. Mas vai vê-lo. Nesse tempo de pandemia, já estamos aí com uns, não sei quantos meses mais ou menos 3 meses, 4 meses, 3 meses por aí. Muitas vezes o pai, a mãe está sozinho lá na sua casa e não vê o filho, não vê a filha mais. Não podemos ser tão radical dessa forma. Talvez aquelas pessoas que fizeram as leis que estão aí em vigor, que para ser cumprida, eles não fazem assim. Eles estão falando no sentido de você ficar a vida toda ali e poder trazer então doença ou vírus para dentro da casa deles, porque eles são do grupo de risco. Mas eles são humanos, eles precisam ser amados. Pessoas que amam, gostam de estar juntas. Eu fico pensando, se eu não pudesse ter os meus filhos do meu lado, não recebê-los na minha casa. Aliás, eu também sou do grupo de risco, se for ver. Porque eu tenho uma artéria aqui que está com 60% entupida. Falta mais 40 só. Se fosse ver por esse lado, eu não poderia nem estar aqui na igreja pregando a palavra de Deus. Mas eu preciso usar a fé também. Fazer a minha parte, que é me cuidar. Com a questão do álcool gel, a máscara. Se cuidar também, se proteger. Mas eu preciso usar a fé também. Não posso entrar numa direção totalmente contrária à palavra de Deus, ao que Deus tem para a minha vida. Então, pessoas que se amam, gostam de estar junto. Quer dizer para vocês que eu amo vocês. E eu sinto muita falta da igreja. Hoje eu cheguei a sonhar com a igreja cheia. Cheia de pessoas. Porque eu amo as pessoas. Quem ama gosta de estar com as pessoas. Quando ficamos distantes, indiferentes, logo se perceberá se gostamos muito ou pouco uns dos outros. Quando as pessoas olham para nós, elas leem as nossas vidas. Amém, queridos? Quando as pessoas olham para nós, elas leem as nossas vidas. Não precisa você falar nada, não precisa eu falar nada. Elas leem as nossas vidas. Se nós realmente amamos, se nós realmente somos discípulos de Jesus, ou nós não somos discípulos de Jesus. As pessoas olham para nós e elas leem as nossas vidas. Vivemos, amados, em uma sociedade corrompida e individualista. Antigamente era apenas um telefone para toda a família. Quem foi nessa época aí? Nem um telefone tinha, né? Tinha que ir lá no postinho. Eu fui nessa época. Lembro que minha mãe queria falar com o meu irmão que estava no quartel, o Silvano. Nós morávamos na chácara. E aí então mandava uma carta para o meu irmão lá em Amambai. E era tão perto assim, não era tão longe não.
E aí que tal dia, no domingo, tal hora, é para ele esperar lá no postinho que ela ia ligar para ele, ou ele ia ligar para ela, ou então ele ia ligar para ela. E a gente ia toda a família lá para o postinho, que era ali perto da Jari ali. Nós ficávamos lá esperando. Daqui a pouco o telefone tocava, vinha aquela expectativa. Deve ser meu irmão. Aí daqui a pouco a telefonista chamava lá. Aí era o meu irmão querendo falar com minha mãe, com meu pai. Falava um pouquinho só, talvez com alguns de nós. E já desligava porque eu ficava cara a ligação. Era assim. Então, antigamente, amados, um telefone era para toda a família. Hoje é diferente. Hoje cada um tem o seu celular, tem a sua televisão, o seu computador, o seu veículo. Cada um é treinado para ficar isolado. Não é verdade? Cada um é treinado para ficar isolado. Muitas vezes a família está reunida ali, mas cada um está isolado, porque está ligado no seu celular com o seu amigo, ou está vendo algumas mensagens, e assim por diante. Nós muitas vezes descuidamos e fazemos isso, porque isso é normal no meio da sociedade hoje. Então nós somos treinados para ficar isolado. Muitas vezes estamos com a família, mas nós não estamos com ela. Está ali o corpo, mas o coração, a nossa alma está tão distante. Muitas vezes estamos pensando lá longe, lá do outro lado do mundo, porque nós estamos isolados delas. Então nós vemos que hoje somos treinados para isso. A igreja, mas não é um lugar de estar individual, mas lugar de comunhão. Amém? A igreja não é um lugar de estar individual, mas é um lugar de comunhão. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como os desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós vemos aqui que a igreja é um lugar de estar individual, mas é um lugar de comunhão. Aqui diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na união Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É o que está dizendo aqui. Nós vemos que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que vinha sobre os montes de Hermon, que desce então e moia eles até o pé. É como o azeite que descia sobre a cabeça de Arão, molhava a barba e descia sobre as orlas das suas vestes. Então a comunhão é muito importante, a união é muito importante, amém? Quão bom e que suave é que os irmãos vivem em união, unidos, no mesmo propósito, servindo a Deus e adorando ao Senhor. Precisamos construir pontes nos relacionamentos destruídos. Precisamos perdoar, liberar perdão, amar as pessoas. Nós estamos construindo o nosso futuro. E para a bondade de Deus, achamos graça aos seus olhos um dia. Já achamos graças aos olhos de Deus, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar, porque estávamos condenados ao tormento eterno para toda a eternidade. Amém, queridos? Mas achamos graça nos olhos de Deus. Poderíamos talvez já estar no fogo eterno, no inferno, mas não estamos. Nós estamos aqui. Estamos aqui para viver como igreja de Jesus. Estamos aqui para a comunhão. Estamos aqui para amar as pessoas. Estamos aqui para demonstrar que somos discípulos de Jesus. Estamos aqui para viver em unidade, em amor. Então precisamos construir pontes. Muitas vezes as pontes estão quebradas nas nossas vidas, em relação aos relacionamentos que nós temos com as pessoas. E nós precisamos reconstruir as pontes que muitas vezes foram quebradas no decorrer dos anos da nossa vida. E aí, então, como então construir essas pontes? Ou como reconstruir as pontes? Nós precisamos então restaurar os relacionamentos. Nós precisamos então perdoar as pessoas, liberar perdão para elas que nos ofenderam. Precisamos amar elas como Deus ama. Amém? Deus amou a prostituta, Jesus não amou ela.
Quando ela chegou diante do Senhor Jesus, os homens levaram ela para ser apedrejada diante do Senhor. Foi na lei de Moisés, manda que tais mulheres sejam apedrejadas, porque ela foi pega em flagrante adultério. E interessante levar só a mulher, não levar o homem. Devia ter levado o homem também, mas levar só a mulher. E Jesus então disse: aquele que não tiver nenhum pecado, lança a primeira pedra. E então foi saindo um a um. Ficou só Jesus e a mulher adúltera. E Jesus então disse: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela, talvez toda tímida, toda com medo, né, achando que ele ia condenar ela porque ele não tinha pecado. Ela falou: não, Senhor. E aí então, ele que não tinha nenhum pecado, queridos, ele disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus, que não tinha nenhum pecado, poderia ter condenado naquele momento e apedrejado ela sozinho. Mas ele não o fez. Por quê? Porque ele está nos ensinando que devemos perdoar as pessoas que pecam, as pessoas que muitas vezes nos maltratam, nos ofendem. Amém, queridos? E ele fala que nós devemos ser modelo dele, somos discípulos dele. Se nós amarmos, as pessoas verão que nós somos discípulos de Jesus. Então eu gosto muito dessa palavra, construção. Construção. Mas, por outro lado, eu não gosto da palavra desconstrução. Há pessoas que vivem desconstruindo a vida dos outros. Há pessoas que vivem desconstruindo a família. Há pessoas que vivem desconstruindo tudo. Até nós vemos as leis aí trabalhando para desconstruir a família. E a família hoje está desconstruída na sociedade. Mas a igreja, ela tem um propósito e tem realmente a direção de Deus para construir a família, para restaurar a família e os relacionamentos. Por isso que a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Por isso que a igreja, ela tem um sabor para a sociedade. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que ministra nosso coração, que move na nossa vida a cada dia. Amém, queridos? Nós precisamos então construir pontes, relacionamentos destruídos, perdoar, liberar perdão. Nós construímos casas, construímos templos, construímos sala de aula, mas também precisamos reconstruir ou construir relacionamentos firmes, famílias e vidas. Amém? Nós gostamos de construir. A Bíblia diz em Ageu capítulo 1, versículo 9 e 10: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta. Enquanto cada um de vós corre com a sua própria casa, por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Nós vemos aqui esse texto, onde o Espírito Santo, usando o escritor, ele diz: esperaste muito, mas veio a ser pouco. Quantas nós esperamos algo maior de Deus, algo melhor de Deus, mas nós recebemos pouco. Agora ele está dizendo aqui: e este pouco, quando trouxesse para casa, a nossa casa, eu dissipei com um sopro. Aí ele pergunta: por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: por causa da minha casa, que está deserta. Enquanto cada um de vós corre com a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Queridos, muitas vezes estamos preocupados mais com a nossa casa. Nós não estamos preocupados com as coisas de Deus. E por isso, a casa de Deus, ela se encontra deserta, e vivemos um tempo assim. Porque estamos preocupados com a nossa casa. Muitas vezes, não quero ferir ninguém nessa manhã, eu quero que você entenda isso. Estou aqui pregando a palavra de Deus, e eu preciso pregar a palavra de Deus para você, amém? Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa casa. Nós saímos de casa, nós corremos de um lado para outro, e nós juntamos o que precisamos para não ter falta na nossa mesa, na nossa despesa. Não estou falando que está errado, você precisa trabalhar mesmo. Você vai no banco, você enfrenta a fila. Você vai no correio, você enfrenta a fila. Você vai no mercado, você vai
topar com gente lá, e muitas vezes muita gente, mas você não vai na casa de Deus. Muitos não vai na casa de Deus, porque agora é tempo de pandemia. Parece que só tem Covid dentro da igreja. Não tem no mercado, não tem no banco, não tem na fila do correio, não tem em outros lugares. Só tem dentro da igreja. E aqui está dizendo: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxesse para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta. Enquanto cada um corre com a sua própria casa, por isso detém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Então, amados, nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar na casa de Deus. A Bíblia fala que é dever congregar, não deixando a vossa congregação como é costume de muitos, tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Nós estamos construindo nosso futuro. Eu fico triste neste momento que estamos vivendo, porque as crianças não podem vir no culto. Se pendurar essa pandemia por 5 anos, Deus tem misericórdia, que vai acabar logo. Mas o que será dos nossos filhos? Como será a fé que esses meninos terão daqui 5 anos? E como será a fé que esses pais também terão daqui a 5 anos? Queridos, nós precisamos parar para pensar um pouco. Nós temos inteligência, Deus nos deu inteligência para pensar, para refletir sobre as coisas que são importantes. Nós estamos construindo nosso futuro, amém, queridos? Estamos construindo o futuro. Não estou falando de um futuro apenas na terra, mas de um futuro na eternidade. Nós não podemos brincar neste momento. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então muitas vezes eu preciso me esforçar para atender a igreja. Aliás, Deus nos colocou numa prova maior ainda, né? Nós estamos atendendo outros ministérios também, outras igrejas, com amor e com alegria. Hoje o pastor Éfraim estará indo para 7 Quedas, 200 km daqui lá. Que Deus guarde você, meu pastor. Estarei indo à noite para Mumbai. Que Deus venha nos guardar também. Mas não estamos ali para abusar de Deus. Estamos ali para socorrer a igreja, a casa de Deus, com o alimento do céu, o alimento espiritual que Deus traz para a igreja. Não estamos para se aparecer diante da igreja. Deus sabe disso. Não estamos para se aparecer, mas a igreja precisa do alimento espiritual, precisa da palavra, precisa da comunhão, precisa da vida, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Queridos, a cada dia que passa estamos mais próximos da nossa salvação. Eu falei aqui no início que recebi uma mensagem ontem, à noite eu fiquei assim, chocado. 21 pastores foram cometidos com a Covid numa cidade. Não sei se é verdade, mas chegou até mim. Deve ser, porque está no grupo de pastores. 21 pastores de uma cidade morrerem com Covid. Ouvi outra mensagem de um profeta, falando que há um julgamento de Deus sobre a terra, sobre a cidade, essa cidade que eu falei para vocês. A Bíblia diz que deve ouvir tudo e aguardar, porque se for Deus que falou, vai se cumprir. Se não for, não devemos entrar em desespero também. Se é de Deus, vai cumprir. Se não é de Deus, então não considera o profeta como um homem de Deus. Mas eu ouvi uma palavra ontem. Queridos, precisamos nos construir nosso futuro, amém? O que acontece com você hoje é resultado das suas escolhas.
Por que alguns estão tão fracos na fé? Por que alguns não têm mais vontade de vir à igreja? Que bom que você está aqui, amém? Você não é desse. Por que, amados? Porque o que eles escolheram ontem é o reflexo hoje. Alguns talvez pararam de trabalhar, algumas empresas pararam, porque foi obrigado a parar. O governo do estado disse que não podia abrir. E eles pararam de plantar. E hoje estão falidos. Porque aqueles que fizeram ontem estão colhendo hoje. O que acontece com você hoje é resultado de suas escolhas. Se você quer ganhar financeiramente bem, então deve estudar, deve se dedicar, deve perseverar, ter várias profissões. Entretanto, nunca pode se esquecer de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a tua salvação, ou perder a tua alma, diz a palavra de Deus. Então, você quer estar bem amanhã, ganhar bem financeiramente? Você deve estudar, se dedicar, perseverar, ter várias profissões, aprender, desenvolver. Entretanto, nunca pode esquecer de buscar, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. O meu futuro depende do que estou fazendo agora. Digo, o meu futuro depende do que estou fazendo agora. Amém? É algo muito sério. O meu futuro depende do que eu estou fazendo agora. Quantas pessoas estão arrependidas de não terem estudado, se preparado mais? Quantas pessoas estão arrependidas de não ter educado seus filhos, de não ter ensinado eles a ir à igreja, não ter ensinado eles a orarem, ler a Bíblia, serem fiéis e temerem a Deus? Quantas pessoas estão arrependidas hoje? Eu deveria ter ensinado meu filho na igreja, deveria ter levado ele na igreja, deveria ter então ensinado ele no caminho que devia andar, mas eu não fiz, e agora ele não quer mais. Quantas pessoas estão arrependidas por isso? A construção do seu futuro depende do que você está fazendo hoje. A construção do meu futuro depende do que eu estou fazendo hoje. Hoje estou colhendo algumas coisas que eu plantei ontem, talvez há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, que eu plantei na vida dos meus filhos também. Não estou querendo dizer que eu sou melhor que você, não. Só estou querendo dar um exemplo para que você possa entender. Eu plantei na vida dos meus filhos quando eles eram criança. Hoje estão servindo a Deus na igreja. Teve momentos da vida que dava vontade de ficar em casa dormindo, mas eu disse, não, vamos para a igreja. Teve um momento que dava vontade de ficar dormindo, mas vamos para a vigília. E sair do culto ainda ia para a vigília, buscar Deus. Teve momentos que estavam cansados, tinha vindo um site, tinha que voltar para o culto, tinha outras coisas para fazer. Vamos fazer as coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Deus vai acrescentar na vida de vocês. Então, queridos, nós precisamos entender que estamos construindo o nosso futuro. Depende do que você está fazendo hoje. Então, a construção do seu futuro depende do que você está fazendo hoje. Quando planejamos, conseguimos fazer muito mais do que as pessoas que não planejam. Ao contrário, não chegamos a lugar algum. Então nós precisamos planejar. Amém? Precisamos planejar. O que estou fazendo hoje terá reflexo no amanhã. O que você está fazendo hoje terá reflexo no amanhã da tua vida. Não se engane, vai ter reflexo no amanhã. Precisamos sempre estar semeando para o nosso futuro. Semear o que, pastor? Amor, carinho, atenção, amizade, fidelidade e temor a Deus. Semear no coração dos nossos filhos temor a Deus e tremor, porque muitas vezes, se você não semear isso no coração deles, eles não vão ter. Eu lembro quando eu era criança, meu avô, ele fala assim, filho, você teme a Deus? E eu ficava tudo com medo assim. Eu falei, o que é isso? E eu não sabia o que era temer. Eu falei, não temo. Mas no decorrer do tempo, foi passando, eu entendi o que é temor. O que é temor? Mas ele já perguntava para mim desde pequeno, meu avô, você teme a Deus, filho? De vez em quando ele fazia essa pergunta para mim. Minha avó muitas vezes falava assim, meu Deus, ela falava, não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Eu aprendi isso aqui antes de chegar na igreja. Está na Bíblia.
não tomar o nome do nosso Deus em vão. Você gostaria que alguém chamasse você, Vanilton? Aí você corre lá, o que foi? Nada não. Você veio por bobeira. Aí daqui a pouco, Vanilton, você corre lá outra vez. O que foi? Nada não. Você gostaria que fizesse com você? Então não faça isso com Deus. Ela me ensinou isso aqui quando era criança. A Bíblia diz, amados, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós precisamos semear amor, carinho, atenção, amizade, fidelidade e temor a Deus. Plante na vida das pessoas à sua volta carinho, amor e atenção. A colheita de hoje é resultado da nossa plantação de ontem. Por isso, acredite e construa o teu futuro. Amém? A colheita de hoje é resultado das nossas plantações de ontem. Alguns estão colhendo, vão colher milho daqui a uns dias. Então hoje você está colhendo aí, né? Israel mesmo está colhendo, né? Estão colhendo milho porque eles plantaram ontem, ou seja, algum tempo atrás. Estão colhendo. Queridos, a colheita de hoje é resultado que nós plantamos, da nossa plantação de ontem. Por isso, acredite e construa o seu futuro. Depende de você, depende de mim. O meu futuro, o seu futuro depende de você. Então, plane na vida das pessoas, carinho, amor, atenção. Deixe um legado para os seus filhos, para a sua família, para a sua cidade. Que tinha um homem assim, assim, assado, uma mulher assim, que hoje faz muita falta em nosso meio, porque foi uma bênção nessa cidade. Ela era realmente um servo, uma serva de Deus. Ai, que saudade. Deixa um legado de saudade, de alguém que fez a diferença, de alguém que foi realmente um discípulo de Jesus, de alguém que foi luz nessa terra, que foi sal na vida das pessoas, que tem uma palavra que traz então temperamento para o coração, alegria para o coração. Então deixe um legado para seus filhos, para a sua família, para a sua cidade. Por isso precisamos semear a semente da unidade e da paz na igreja, na família, nos relacionamentos. Se não semearmos coisas boas, estaremos colhendo algo ruim. Se não semeamos coisas boas, estaremos amanhã colhendo algo ruim. Seja com a pessoa da nossa família, seja com a pessoa que não é da nossa família, seja com o nosso próximo, seja com aquele que é funcionário seu ou seu patrão, seja com alguém que você encontra na rua, seja com uma pessoa que muitas vezes te procura, que está bêbada ou está embriagada, ou seja alguém que talvez vai te procurar, que está talvez cheirando cocaína. Trate bem. Trate bem. Um dia eu encontrei um rapaz lá no centro. E eu não conhecia ele. Ele me parou, ele estava entrando na sorveteria com a minha família. Me parou e falou, pastor Vanilton. Eu falei, quem é esse cara? Eu não conheço ele. Eu preciso que o senhor me dê o senhor me ajude. E eu vi que ele estava assim bem, né? Estava cheirado mesmo, né? E aí eu peguei e fui falar com ele. Aí ele começou a falar que já esteve na igreja, conheceu minha mãe, que esteve lá no Revive e tal, coisa assim. E eu peguei, enfiei a mão no bolso e dei um dinheiro para ele. Eu não sabia se ele ia usar esse dinheiro para quê ou para que ele ia usar. Dá vontade de fechar o coração e não dar naquele momento, porque você sabe que ele vai usar com coisas que não deve, que não vai agradar. Mas ali eu tive a oportunidade de falar um pouco para ele, de voltar para Deus, voltar para a igreja. E ele ficou feliz, ele foi embora. Um dia ele chegou na igreja aqui. Quero falar com o pastor Vanilton. Aí que eu bati os olhos nele, ele falou, o senhor lembra de mim? Eu falei, eu lembro. Eu lembrei dele. O cara que me esbarrou na sorveteria. E ele tornou pedir dinheiro. Eu estava com a oferta no bolso para dar no culto aqui, foi antes do culto. Estava com R$20 de oferta. E eu peguei, enfiei a mão no bolso e dei para ele. Falei, volta para a igreja. Jesus te ama. Ele saiu feliz e foi embora. Aí não tinha dinheiro, eu falei, faz o leite, eu vou fazer um papelzinho, colocar, depois você
Acerta lá a oferta. Dê oferta para a obra do Senhor. Nós precisamos tratar bem as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Então, por isso precisamos semear a semente da unidade, da paz na igreja, na família, no relacionamento. Se semearmos coisas boas, estaremos colhendo algo. Se semearmos coisas boas, estaremos colhendo coisas boas. Mas se semearmos coisas ruins, é o que nós vamos colher também. Você, como um servo de Deus, eu como um servo de Deus, precisamos observar sempre os princípios do Senhor. O que Jesus faria na minha situação, na minha condição agora. E aí você vai saber o que fazer naquele momento que você for deparado com uma pessoa, talvez que está, talvez te maltratando, te ameaçando, ou coisas assim. Então o que Jesus faria no meu lugar? Como você imagina na sua alma, assim será, diz a palavra de Deus. Provérbios 23, versículo 7a. Porque como imaginou no seu coração, assim é Ele. Porque como imaginou no seu coração, assim é Ele. O que você pretende ser daqui 5 anos, daqui 6 anos, ou daqui 10 anos? Quanto você pretende estar ganhando? Quantos filhos você pretende ter? Filhos espirituais ou filhos naturais? Então, o que você pretende para a sua vida? Quantas células você deseja estar liderando? Quantas pessoas você quer e deseja ganhar para Jesus até o dia que Ele chamar você? Outra pergunta que eu quero que você reflita muito nela. Onde você pretende estar na eternidade? Precisamos refletir sobre essas coisas, amados, porque muitas pessoas não pensam nisso. Vai tocando a vida como der certo. Vai levando, empurrando com a barriga. Onde você pretende estar na eternidade? Nós estamos vivendo um tempo de juízo na terra. E nós precisamos nos cuidar. Precisamos então nos precaver de muitas coisas. Precisamos então ser luz dessa terra. Precisamos amar, porque Jesus falou que assim nós seremos conhecidos como seus discípulos. Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Deleitar quer dizer agradar-te também do Senhor. Se você se agradar do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Porque o desejo do teu coração não vai ser contra aquilo que Ele estabeleceu em sua palavra. Porque você vai estar alinhado com a sua palavra. Então Ele vai conceder os desejos do teu coração, se você se agradar dEle. Você precisa planejar e imaginar o seu futuro. Orar, buscar a Deus, ser fiel e temente a Deus. O fato de ter a visão do futuro foi o motivo de eu nunca desistir. O fato de ter a visão do futuro foi o motivo de eu nunca desistir. Estou há 32 anos na igreja. Depois de 18 anos de ministério, trabalhando na obra do Senhor aqui, ainda estou construindo. Estamos projetando sobre as águas, sonhamos, porque Deus nos deu uma visão um dia. Que nós vamos então levantar no fundo ali. Estamos levantando o primeiro pavilhão, está o segundo e começamos a mexer essa semana agora. Precisa levantar as paredes com muita dificuldade, mas estamos levantando lá. Já preparando, porque a hora que acabar a pandemia, nós vamos fazer um encontro com Deus na igreja aqui. E vai vir muitas pessoas para o encontro. E eu preciso estar preparado para esse tempo, para esse momento. Há tempo de se esconder em Deus, mas há tempo que você e eu vamos aparecer diante daquilo que Deus quer que nós façamos. Davi um dia, ele estava no campo com as suas ovelhas lá sozinho, não tinha ninguém, não era visto, não era conhecido por ninguém, ele estava escondido de todas as pessoas, mas ele estava ali em Deus, buscando a Deus. Mas chegou um tempo de ele se apresentar para Israel e se tornou o rei de Israel. E eu quero dizer para você, é um tempo de pandemia, é um tempo de isolamento, mas não é um tempo de ficar com as pernas para cima no sentido de falar:
mas é um tempo de buscar a Deus, de se consagrar, de orar, de dizer: Senhor, vê se em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, porque é por esse caminho que eu quero conduzir a minha vida e a vida da minha família, os meus filhos. Meu Deus, me guarda, Senhor Deus, para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não caia em tentação. Guarda a minha vida, o meu coração, Senhor Deus, me ajuda nesse tempo difícil. Eu não posso muitas vezes orar com a igreja toda, eu não posso muitas vezes estar com toda a igreja reunida, mas, meu Deus, me ajude no momento que eu estou sozinho orando. Ó Senhor, me fortalece. Aleluias. Então o fato de ter a visão do futuro foi o motivo de eu nunca desistir. 18 anos de ministério, ainda estou construindo vidas, estou construindo relacionamentos, estou construindo ponte, estou refazendo pontes, estou consertando pontes. O projeto de Deus. Neemias estava focado no seu futuro. Estava lá para construir os muros de Jerusalém, que estava todo derribado. E aí então os opositores mandaram mensagem: fala para Neemias descer aqui, nós queremos falar com ele. E Neemias disse: eu não posso descer agora, porque eu estou muito ocupado. A obra que eu estou fazendo é muito importante e de muita prioridade. Eu não posso descer até vocês. Na verdade, os opositores queriam que ele parasse de construir o muro. O diabo quer que você pare de servir a Deus. O diabo quer que eu pare de servir a Deus. Mas eu quero dizer para você, meu querido, onde estão os teus olhos? Você está construindo o teu futuro hoje. Eu estou construindo o meu futuro hoje. No presente, nós trabalhamos. Quanto ao futuro, nós planejamos, pensamos, imaginamos e nos preparamos. Nos preparamos. Estamos preparando para o futuro. Paulo diz assim uma vez: uma coisa faço, esqueça as coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que adiante de mim estão, e eu prossigo para o alvo, para a plena soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo esqueceu as coisas que ficaram para trás. Há muitas pessoas que estão lembrando coisas de 10 e 20 anos atrás e não conseguem viver o presente e muito menos o futuro. Estão amarradas ao passado, estão amarradas às pessoas no passado e não conseguem se deslanchar, não conseguem ser felizes no casamento, não conseguem ser felizes com a família, não conseguem ser felizes com os filhos porque estão amarrados no passado. Então Paulo diz: uma coisa eu faço, as coisas que para trás ficaram eu esqueço delas, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, o meu passado está resolvido. Já liberei perdão, já perdoei, já fui perdoado por Deus, porque eu não deixo as coisas para o amanhã. Porque a Bíblia diz: não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, e nós não devemos deixar lugar para o diabo. Então, se nós pecamos, vamos humilhar, vamos pedir perdão. Se nós pecamos contra Deus, vamos ter condições de se humilhar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele nos perdoa quando chegamos a Ele todo o coração. Algumas pessoas não conseguem imaginar o seu futuro porque pensam: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Jó capítulo 8, versículo 7, eu estou terminando. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Então, você que pensa: mas eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Pode ser pequeno o que você tem, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ontem eu vi uma postagem do irmão Cláudio. Está aqui o irmão Cláudio? Da Joana? Não está, né? Ele postou lá ontem amarrando uma ferragem, né? E ele diz aqui: estou começando o sonho da minha casa. Coisa assim que ele escreveu lá. Eu falei: glória a Deus. Era apenas uma ferragem, uma coluna que estava amarrando ali. Mas está sonhando com amanhã, em construir uma casa. Eu lembro que eu sonhava com um caminhão. Eu falei: um dia eu vou ter um caminhão. Mas sonhar com um caminhão. Passava um caminhão lá no posto de gasolina onde eu trabalhava, eu ficava olhando. Deus me deu um caminhão desse aqui, eu estou feliz. Quando foi um dia, eu estava saindo daquela empresa, depois de 4 anos, saí lá com um caminhãozinho. Porque eu planejei.
Eu sonhei com aquilo e aconteceu. Então nós temos que sonhar, amém? Sonhar. O teu princípio, na verdade, pode ter sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. 1 Reis, capítulo 17, 8 ao 16, diz assim: Elias chega à casa da viúva, ali pobre, né? E ela estava dizendo: não tenho nenhum futuro. Se você ler o contexto, vai ser isso aqui. Tem apenas um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Apenas um pouquinho de farinha, né? Farinha não dá fruto. Elias disse: faça primeiro um bolo para mim. Faça primeiro um bolo para mim. Ela tinha só farinha nessa panela. E fazer um bolo para ela e o filho dela comer, e eles iam morrer depois. E o profeta diz: faça primeiro para mim. E a Bíblia diz que ela obedeceu, ela fez. Olhando assim, aparentemente farinha não dá futuro. Mas Elias profetizou e diz o profeta Elias: faça primeiro o bolo para mim. Então eu quero dizer para você, meu querido, aquilo que você tem pode ser pouco, mas é aquilo que Deus vai usar para te abençoar. Não esqueça disso. É o que Deus vai usar para te abençoar, é aquilo. O meu futuro depende do que eu tenho hoje. O teu futuro depende do que você tem hoje. Não diga só tenho isso, mas diga diferente: glória a Deus, já tenho isto. Glória a Deus, eu já tenho isto. Amém? Glória a Deus que eu já tenho isto. Em cima do que você tem, você vai construir o seu futuro. Em cima do que eu tenho, eu vou construir o meu futuro. Amém? Você tem fé? Eu estou falando com os irmãos da igreja, amém? Você tem fé? Então você pode agir pela fé, em cima daquilo que você tem. Deus pode te abençoar, dar direção para você. Tem pessoas que ganham um salário mínimo, ou 2 salários, ou 1 salário e meio, e consegue conquistar as coisas. Aí a pessoa lá na frente fala: nossa, mas o que você fez? Como você construiu essa casa aí? Como é que você conseguiu chegar onde você chegou hoje? Fazer a matemática não dá certo. Você roubou? Você traficou? Você fez contrabando? Não, querido, é que Deus abençoou. Deus abençoou. Amém? Deus abençoa aquele que trabalha. Deus abençoa aquele que projeta o seu futuro, aquele que foca o seu futuro. Agora, quando a divisão dentro da casa, como é que vai acontecer? A mulher quer a geladeira, o marido quer a moto. Aí fica ali: não, nem a geladeira nem a moto. E passa os anos e está lá, sem geladeira e sem moto. O reino dividido não subsiste. Então precisamos trabalhar em unidade. Amém? Em cima do que você tem, você vai construir o seu futuro. Desde que você tem desejo forte, diga desejo forte, você vai desenvolver o seu futuro. Eu lembro que eu tinha um desejo de construir uma casa, eu era solteiro. Eu comecei a juntar as coisas. Foi difícil. Comecei a juntar as coisas. Não tenho vergonha de falar para vocês, não. Na época que saiu um asfalto aqui na saída de Juti, não sei, e tinha lá um resto de pedra, que a grama subiu por cima assim, e abandonaram aquela pedra lá. E eu pedi para meu pai, falei: pai, se eu me arruma a Kombi, eu vou buscar umas pedras. Mas você está vendo onde? Lá na saída tem um monte de pedra, está cheio de grama por cima. Está abandonado lá. Eu falei: não, tudo bem. Acabava o serviço 5 horas da tarde, e eu ia para lá, e estava escuro já, e eu estava jogando pedra dentro da Kombi. É o que eu tinha. Trouxe lá em casa, ele descarregava lá, e arrumei um pedreiro na diária, e eu batia a massa para ele. Eu chegava às 7 horas lá para trabalhar na minha casa, a maceira estava cheia de concreto, porque eu queria aproveitar o dia. Esperei que não gosta muito dessas coisas, né? Não vai quem trabalha na diária, né? Chega lá, já tem que esparramar a massa. Já estava pronta a massa. E então eu jogava aquela massa para o pedreiro e já corria fazer outra. Naquela época era enxada, não tinha negócio de bitoneira, não. Já preparava outra e assim ia. E com muita dificuldade eu construí a primeira minha casa. Com muita dificuldade. Você ficou sem contrapiso, sem piso. Coloquei um piso verdão lá que eu podia colocar naquele momento. Uma cozinha, uma sala pequena, um quartinho pequenininho, outro quartinho, um banheirinho. No meio só, casa. E a planta doada pela prefeitura. Que nem a planta podia comprar. Queridos, mas é o que eu tinha.
e Deus me abençoou, amém? Então quer dizer para você, não diga, só tenho isso. Usa isso. O Falzinho tinha um sonho de construir uma casa, né? Hoje está namorando na casa dele. Casa chique, abençoada lá. Mas um dia ele sonhou isso aqui. Então projete, amém? Em cima do que você tem, você vai construir o seu futuro. Você que quer casar, um conselho para você. Você vai construir o seu futuro em cima do que você tem. Se esforce, economize, e você vai construir o seu futuro. Vai casar e vai ser abençoado por Deus em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Cadê os jovens dessa igreja? Não tem jovem aqui, não? Ninguém quer casar hoje mais, né? Então você vai desenvolver o seu futuro. Quando você tem uma visão clara do seu futuro, você se esforça. Se você não tem uma visão clara do seu futuro, você não se esforça. Tem uma visão aqui no fundo, Deus me deu uma visão de construir aqui no fundo, que é o projeto Andando sobre as Águas, que é um projeto gigantesco, é um desafio para mim. Mas eu não perdi o foco, estamos ali. Veio a pandemia, paramos por um tempo, mas estamos recomeçando ali, com uma diária de pedreiro e uma diária de servente, e ajudando o que é preciso ali. Mas devagarzinho vai levantando as paredes, e daqui a pouco vai estar concluído o projeto que Deus colocou um dia no meu coração. Vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Então eu quero dizer para você, o teu futuro depende do que você está projetando hoje e está fazendo hoje. Não se esqueça disso. Quero que você fique em pé. Talvez você chegou aqui desanimado ou desanimada. Não esqueça de uma coisa: priorize primeiro o reino de Deus. Priorize primeiro o reino de Deus na tua vida. E ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então priorize o reino de Deus. Deus vai te abençoar grandemente. Como o Jó disse, quero lembrar você aqui: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. O primeiro estado de Davi era tão pequeno, ele era um pastorzinho de ovelha, não era conhecido por ninguém. Mas o último estado dele foi excelente. Ele se tornou o governador de toda a terra do Egito. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida, mas a Bíblia diz que aquilo que os seus olhos não viu, os seus ouvidos não ouviu, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, Quem é o que ama? Quem são os que amam a Deus? Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então essa pessoa, Deus está dizendo que os olhos dele não viu o que Deus tem para ele, nem os ouvidos ouviu, nem subiu o coração dele o que ele tem preparado para essa pessoa. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer, porque nós achamos graça aos teus olhos já. Ó Deus, estamos construindo o nosso futuro, Senhor, não apenas nessa terra, mas, Senhor, muito maior é na eternidade. E nós queremos, ó Pai, um dia estar nas mansões celestiais. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem entrará na cidade santa? Aquele que é puro de coração, que tem as mãos limpas, que não se entrega à vaidade, que não engana o próximo, que não empresta o seu dinheiro com usura. Oh Deus, é essa pessoa que vai morar no seu tabernáculo santo. Meu Deus, dai-nos graça para isso. Senhor Deus, desejamos um dia estar no céu, assim como nós sonhamos com as coisas da terra. Nós sonhamos também, ó Deus, muito mais com a eternidade no céu. E eu peço a Ti, ó Deus, fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo. Não permita, meu Pai, que a fé do Teu povo venha ser, ó Deus, neutralizada, Senhor Deus. Venha se esfriar, ó Pai. Mas, meu Deus e meu Pai, aqueça a Tua igreja com a unção do Teu Espírito Santo que eu sinto aqui nesta noite, nesta manhã, meu Pai. Ó Deus querido, toque em cada coração, toque em cada vida, restaura essa família, restaura esse coração, restaura esse relacionamento, meu Pai. Restaura essa ponte que está quebrada. Restaura, meu Deus, ó Pai querido,
Muda esse quadro, Senhor Deus, porque aquilo, ó Pai, que nós pensamos hoje, e aquilo, ó Pai, que nós estamos plantando hoje, é o que nós vamos colher no amanhã. E nós não queremos que essa igreja, que o teu povo que está aqui, ó Pai, que está acompanhando esse culto, ó Deus, ou que vai ouvir essa palavra, venha colher coisas amargas, coisas ruins para a sua vida. Por isso estamos, ó Pai, ó Deus, pregando a tua palavra e ensinando, ó Pai, ó Deus, a reconstruir as pontes, ó Pai, os relacionamentos, ó Deus, a trabalhar pela tua palavra, para a sua vida e para a sua família. Move o teu Espírito Santo, ajuda a tua igreja nesse tempo de pandemia. Perdoa a tua igreja os pecados de cada um de nós, ó Pai. Reconhecemos que nós não somos perfeitos, erramos muitas vezes, ó Pai, mas dependemos do Senhor, que tudo pode, ó Deus, o Deus que nos perdoa e nos dá graça para, ó Deus, levantar outra vez e seguir o caminho, ó Deus, da tua justiça. Deus, muito obrigado. Nós te damos a gratidão pelo teu favor sobre a igreja, sobre cada um de nós esse dia, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.